Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à disciplina de Geologia com a última classe de rochas, que são as rochas metamórficas. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre os processos magmáticos e as rochas magmáticas. Falamos também sobre os processos de reformulação da crosta terrestre, como o intemperismo e erosão, que vão produzir os sedimentos. Esses sedimentos vão ser carreados, transportados e vão dar origem às rochas sedimentares. Hoje está faltando justamente a última classe de rochas, muito encontradas e muito importante na superfície terrestre, que são as rochas metamórficas. Essas rochas metamórficas, elas são nada mais do que rochas que são produto de outras rochas, né? Só vou pegar uma caneta aqui. São rochas que são formadas pela modificação de uma outra rocha através de pressão e de temperatura. Então, a ação da pressão e temperatura vai modificar essas rochas. Nesse caso, a ação principalmente do calor e da temperatura, ela é suficiente para modificar a rocha, mas ela não produz a fusão da rocha. Então, não ocorre a fusão ou a refusão de uma rocha para formar uma rocha metamórfica. Se isso vier a acontecer, uma rocha vier a ser fundida por uma ação de um calor extremamente calor extremamente elevado, e ela vier a fundir, ela vai se resfriar novamente e vai dar origem a uma rocha ígnea, uma rocha magmática. E aí nós vimos nas aulas anteriores que, dependendo do processo de resfriamento, essa rocha pode vir a ser intrusiva ou extrusiva. O curioso das rochas metamórficas, nesse caso, são essas estruturas. Elas são originárias de estruturas geralmente de falhas, onde se tem falhas tectônicas, limites convergentes e divergentes, que nós já estudamos nas aulas passadas. Então, essas grandes estruturas dobradas, como vocês podem ver aqui, são locais onde no passado houve grandes processos de temperatura e de pressão que modificaram a estrutura dessas rochas e produziram essas feições onduladas ou até mesmo bandadas, como nós vamos ver daqui para frente. Bom, o que acontece, o que o calor e a pressão realizam numa rocha que a modifica? No caso do calor, o calor aumenta a taxa das reações químicas. Que tipo de reação química, professor? Geralmente, as reações químicas que vão levar à formação dos minerais e ao crescimento dos cristais. Isso vai depender diretamente de temperatura, de calor, como está aqui no caso. E a pressão, geralmente, está associada ao quê? Ao soterramento e ao crescimento do cristal. Vejam, se nós colocarmos aqui em escala de profundidade, imaginem que nós temos um elemento de rocha aqui, então ele está submetido a esse estado de tensões. E agora imagine um elemento em uma profundidade maior, na verdade esse mesmo elemento. Neste caso, o estado de tensões a qual ele está submetido é muito maior, o que vai fazer com que os minerais aqui e a rocha em questão, principalmente os minerais, eles têm um crescimento mais limitado devido justamente à pressão confinante. Então vejam que a pressão e o calor vai estar diretamente relacionado ao crescimento e formação dos minerais que vão compor essa rocha. Resumindo isto que eu acabei de desenhar aqui, nós temos a seguinte figura. Vejam o que nós temos aqui. Nós temos um gráfico de pressão por temperatura. Primeiramente, vamos analisar só o eixo Y. Então, nós temos aqui uma profundidade, um eixo decrescente aqui, de 0 até 12 kbar, são pressões extremamente elevadas. Vejam que, à medida que nós simplesmente avançamos na profundidade, nós temos uma modificação na estrutura da rocha. À medida que nós avançamos em profundidade, ou seja, eixo Y, e no eixo X temperatura, vejam que nós temos rochas de maior grau de metamorfismo. Ou seja, o que eu quero dizer? Se tiver simplesmente temperatura, ou seja,
nós saímos deste ponto aqui para este ponto de cá, isso já quer dizer, né, que houve um processo de modificação na rocha. Aqui, como a temperatura foi baixa e nós estamos próximo à superfície, nós teremos as rochas de baixo grau de metamorfismo. Quando nós temos altas tensões de confinamento, altas pressões, né, caminhando neste sentido aqui, e altas temperaturas, por exemplo aqui, nós já teremos rochas de elevado grau de metamorfismo. Por que eu estou colocando esse slide? Pensem o seguinte, rochas metamórficas são a ação conjunta de dois processos, temperatura e pressão, e não exclusivamente temperatura. É comum acreditar que a temperatura seja a causa mais forte, né, a principal razão do metamorfismo de uma rocha. Porém, quando a gente tem os dois processos atuando de forma conjunta, esse metamorfismo é muito maior. Bom, e quais são, pessoal, esses tipos de metamorfismo? Então, eu dividi aqui para vocês em 3 tipos básicos. O primeiro deles é o metamorfismo de contato, também chamado de metamorfismo termal. Nesse tipo de contato, nesse tipo de metamorfismo, o que acontece? Tem aqui uma explicação sucinta. O calor da intrusão magmática metamorfiza as rochas vizinhas. O que quer dizer isso? Nós tivemos aqui um exemplo simples, que eu desenhei para vocês. Lá na crosta terrestre tivemos uma intrusão de magma. O magma, ele entrou aqui nessa superfície, pode ser por um processo de duas rochas, duas placas, elas divergentes, por exemplo, fraturaram, abriu um espaço, o magma veio, preencheu essa fratura que estava aí e se solidificou. Então aqui nós temos o calor, o magma entrou, vai se resfriar e aqui vai formar uma rocha ígnea, uma rocha que nós já vimos na aula passada, uma rocha magmática. Bom, ele entrou aqui, nessa superfície e se solidificou. Mas o que aconteceu com a rocha que estava nas adjacências, na vizinhança aqui? Bom, ela teve contato com uma rocha que está mais quente. Esse calor do magma nas vizinhanças, ele já é suficiente para alterar essa rocha. Então, nós chamamos isso de metamorfismo termal ou metamorfismo de contato. Isso aqui é muito comum em grandes intrusões magmáticas. Em geologia, utiliza-se o termo auréola. O que aconteceu aqui? É exatamente o que eu estou falando. Nós tivemos uma intrusão de magma, e aqui tivemos a formação de uma rocha intrusiva. Lembram lá que rocha intrusiva é o mesmo que rocha plutônica? Então tivemos uma rocha intrusiva aqui, formou-se o granito. Aí vejam o que acontece nas vizinhanças. Nós temos alterações em bandas aqui, em faixas, de acordo com o calor. Então, a rocha que está mais próxima aqui desse plutão granítico, dessa rocha granítica que foi formada, ela vai se metamorfizar mais, porque teve mais contato com o calor. Então, aqui nós tivemos uma formação de uma andaluzita com presença de Hornfels. À medida que a gente vai afastando aqui, fica mais fácil da gente ver, o metamorfismo vai diminuindo, porque a temperatura vai caindo. Então tivemos aqui depois uma banda de biotita e depois uma banda de ardósia. A ardósia nós vamos ver que é uma rocha metamórfica de baixo grau. E a partir daqui, nessa parte amarela, já é a rocha inalterada. Então vejam, quanto mais próximo do derrame aqui da intrusão de lava, mais modificada foi a rocha. Então esse aqui é o nosso metamorfismo termal ou metamorfismo de contato. Um segundo tipo, um exemplo disso no caso brasileiro, não precisa ser necessariamente na superfície na subsuperfície, ou seja, no interior da crosta. Isso pode acontecer também na superfície. O que acontece aqui, por exemplo, no arenito Botucatu, no estado de São Paulo, nós tivemos a formação de um arenito há milhões de anos atrás. O arenito, lembre-se das aulas passadas, ele é uma rocha sedimentar
e aí houve uma fratura e um derrame basáltico, né, posterior à formação desse arenito. O basalto é o que, pessoal? É uma rocha ígnea extrusiva, ou seja, ela se resfria na superfície de forma muito rápida. Esse basalto, então, ele escapa para a superfície através de um derrame e vai, né, se resfriar aqui, em contato com o arenito. Esse calor, né, originado por esse derrame basáltico, ele vai ser suficiente já para alterar esse arenito que está aqui. E o arenito vai produzir uma rocha metamórfica que nós chamamos de quartzito. Então, esse derrame basáltico, se a gente for lá hoje, nós vamos ver uma camada de basalto superficial e abaixo dele uma camada de quartzito que foi originada por esse calor devido ao derrame basáltico. Em alguns locais, dependendo da profundidade em que esse arenito se encontrava, esse calor não foi suficiente para metamorfizar toda a camada de arenito. Então a gente pode inclusive encontrar ainda algumas pequenas lâminas de arenito aqui embaixo, dependendo do lugar em que nós estivermos trabalhando. Ilustrando basicamente o que eu estou falando, vejam aqui, nós temos uma figura, isso não é lá no arenito Botucatu, na verdade é um derrame basáltico na Califórnia. Vejam que nós temos aqui uma camada de cinzas vulcânicas, né, que foi um derrame basáltico. O derrame basáltico ocorreu no passado, então formou essa camada aqui de baixo. Posteriormente, nós tivemos, né, uma segunda camada, né, um segundo derrame basáltico que ocorreu aqui em cima, como vocês podem ver, e metamorfizou essa camada aqui de baixo, formando uma camada de riolito, né, aqui em cima. Então vejam, nós temos aqui cinza vulcânica depositada, depois tivemos o derrame basáltico, e esse derrame basáltico foi suficiente para alterar, vejam só, essa fina camada de cinza vulcânica, que é essa faixa avermelhada que vocês estão vendo aqui. Basicamente é o que nós desenhamos aqui, que acontece em outro tipo de formação, que é o arenito Botucatu. Bom, uma outra forma de metamorfismo é o chamado metamorfismo dinâmico. Nesse caso, o agente principal de metamorfismo agora não vai ser o calor, vai ser a tensão. Isso geralmente acontece em regiões de falha. Vejam aqui, eu tenho, neste caso, vou até mudar a cor do pincel aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Nós temos uma região de falha, indicando, por exemplo, que esta região está subindo e essa região está subsidindo, né, descendo. E isso vai gerar uma falha como? Neste sentido aqui, ó. Essa tensão, né, esse contato aqui, ó, entre as duas placas que estão fazendo assim, já é suficiente para modificar os minerais que estão ali. E isso vai formar uma espécie, né, uma feição que nós chamamos de miolito, né, desculpem, de milonito. Esse milonito, vejam aqui na figura, ó, ele é uma estrutura que foi formada, vejam que a gente tem uma superfície de fratura bem definida aqui, formada por um processo de falha bem localizado, ó. Tá bem aqui o nosso milonito. Isso acontece geralmente em regiões de falha. Então, metamorfismo provocado por tensão. O outro tipo de metamorfismo, e o mais comum de todos, né, de todos os tipos, é o metamorfismo de forma regional. Então, o que é o metamorfismo regional, como o próprio nome diz? É aquele onde nós temos um metamorfismo ocorrendo em uma grande extensão, em uma grande área, e não de forma pontual, como nós estamos vendo ali no caso de fraturas, ou mesmo de intrusões magmáticas em pontos específicos. Isso é muito comum nos contatos entre as placas tectônicas, né? E essa figura aqui mostra para nós não só esse tipo de metamorfismo, mas como diversos outros. Nesse caso, nós estamos falando aqui do metamorfismo tipo 1, né? Que está aqui como metamorfismo regional. Esse metamorfismo regional, por exemplo,
ele fica muito fácil de ser visualizado no limite convergente de placas, que vocês estão vendo aqui, ó. Nós temos pressão atuando porque tem subsidência de placas, tem pressão atuando porque tem elevação aqui, tem calor atuando porque tem refusão de rocha, tem escape de magma para a superfície e é em uma grande extensão. Vejam que em uma extensão de uma costa, pegue por exemplo o litoral oeste da América do Sul, que vai formar a Cordilheira dos Andes, nós vamos ter isso em uma grande extensão territorial. Então isso, quando esse metamorfismo ele é em grande extensão, nós chamamos de metamorfismo regional. Além disso aqui, né, tem outros tipos de metamorfismo que nós não vamos entrar em contato. Aqui fala-se do metamorfismo dinâmico, né, ou de alta pressão. Fala-se também do metamorfismo de contato ou termal, que nós já falamos. Então, 1, 2, 3 nós falamos. Também é falado sobre o metamorfismo do assoalho oceânico, que aqui envolve a questão do resfriamento pela água marítima, a água do mar, que nós vamos entrar em contato. Tem o metamorfismo de soterramento, que vai dar origem às rochas sedimentares. Basicamente, isso aqui se refere àqueles processos de diagênese e litificação que nós falamos na aula passada. E temos também um outro tipo de metamorfismo menos comum, que é o metamorfismo de impacto, que vai ser aquele resultante, por exemplo, de um impacto de meteoro, de cometa, algo do tipo. Isso também é considerado, está aqui no item 6. Então, basicamente, o que nós temos, né, é que esses metamorfismos, eles acontecem em regiões específicas, né? Dei exemplo para vocês da América do Sul. E temos também, né, outros limites transcorrentes aqui, como por exemplo a falha de San Andreas, nos Estados Unidos, que vão ser responsáveis pela produção de feições como essas que vocês estão vendo aí, né? Feições dobradas e marcadas por um processo metamórfico intenso. Bom, e aí nós temos também, né, a formação de diferentes tipos de rocha à medida que a placa tectônica vai se movimentando. Vejam só, nós temos aqui, vou voltar aqui, uma área de subducção, né? Então vejam, nessa figura fica mais fácil, à medida que ocorre a descida, né, que a placa de Nazca, no caso aqui da América do Sul, que é a mais pesada, a placa oceânica, ela vai entrando em subducção, ela vai tendo contato com maiores temperaturas. E também vejam, com o contato com a placa da América do Sul, a pressão vai aumentando. Então vejam que nesta região aqui, por exemplo, o metamorfismo aqui é muito maior do que, por exemplo, neste ponto. Quanto maior o metamorfismo, maior vai ser a alteração da rocha em questão. Então vejam que isso vai ser muito importante para nos falar que tipo de rocha será formada a partir de então. E isso, né, vai nos levar à formação de diferentes materiais. Vejam aqui, nós temos uma área de subducção, uma mesma placa oceânica, nós vamos ter uma rocha se metamorfizando a baixo grau de intemperismo, como aqui neste caso, nós estamos em baixo grau de intemperismo, porque as tensões aqui são baixas e o calor também tem menor interferência. E vamos formar rochas como, por exemplo, a ardósia. A ardósia é uma rocha metamórfica com baixo grau de intemperismo. Podemos formar também o filito, à medida que essas tensões, pressões vão aumentando. Temos a formação de xisto, até nos locais onde nós temos aqui já ação elevada do calor e da temperatura, formar rochas com maior grau de metamorfismo. Nesse caso, nós teremos a formação do gneiss, que seria uma rocha de alto grau de metamorfismo.
Vejam só, a mesma placa com um aumento da pressão e da temperatura, né, neste sentido de subducção. Vejam, deixa eu só mudar a cor aqui do pincel. Vejam que à medida que ocorre o processo de subducção neste sentido, nós temos a modificação da rocha, da placa em si, de baixo grau de intemperismo, de metamorfismo, até alto grau de metamorfismo. Bom, e o que é que vai fazer com que a rocha seja uma ardósia ou um gneiss? Isso nós vamos ver a classificação das rochas na próxima aula, no nosso próximo vídeo, mas isso vai estar diretamente relacionado ao que? Vai estar relacionado ao tamanho dos cristais e aos tipos de minerais ali presentes. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula até aqui. Então, na próxima aula nós vamos ver os tipos de rochas metamórficas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, estou à disposição, podem me procurar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.